A partir de agora, na Rádio Clube, Conversa com Sabor. Receitas, entrevistas, dicas, cultura, gastronomia de forma simples, descontraída e criativa para o seu dia. Conversa com Sabor. Apresentação, Mônica Malé. Bom dia nesta manhã maravilhosa. É sempre maravilhosa, porque eu tô aqui com vocês e eu adoro esse momento do dia. Lembrando que não há motivo algum para não acompanhar a gente aqui na Rádio Clube. Claro, porque os bons tempos estão de volta e estamos em todos os lugares. Sim, não há lugar no mundo que vocês não nos ouçam. Por quê? Porque a gente está no YouTube, no Instagram e no site. No site, ao vivo, clubesjcampus.com.br. No YouTube, fica gravado o programa lá, pode acompanhar, Rádio Clube AM 1120. E no Instagram, onde vocês acompanham as novidades, rádio.clube 1120. E agora a gente está naquele nosso momento, que é um momento de saúde, onde a gente fala sério, se descontrai, mas é tão importante, né? Qual é o intuito? Melhorar sempre, com receitas saudáveis, com assuntos saudáveis também, porque saúde mental, hoje estou com ela, minha amiga maravilhosa Edna Prenholato, para esse momento de saúde. Então, vamos lá. Saúde no Conversa com Sabor. Bom dia, Edna. Como estamos hoje, nesta manhã? Conte para mim, conte também o que você vai trazer para a gente conversar. Olá, bom dia a todos, bom dia, Mônica. Então, novamente aqui, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa atenção que a gente precisa ter, né, com a alimentação, com a gente ter hábitos saudáveis e, novamente, ao tema dos transtornos alimentares. Então, como a gente falou, né, no outro momento, agora a gente vai falar um pouquinho quais são esses principais transtornos alimentares, né? Uma vez que é uma condição, né, dessa disfunção, né, que aparece no comportamento alimentar ou a forma da pessoa lidar com essa alimentação. Tem cura? Antes a gente falar até de qualquer coisa, eu quero saber, tem cura? Sim, vamos lá, né? Assim, como é que eu vou conseguir realizar esse tratamento? Então, primeiramente, a nossa intenção é trazer essa consciência para alguém que pode estar padecendo sobre esse transtorno. Então, quando tenho consciência daquilo que eu sinto, eu me torno responsável por aquilo que eu sei, né? Então, nossa, quando eu tenho consciência daquilo que eu sinto, eu me torno responsável pelaquilo que eu sei. Eu acho que vale a pena anotar. Eu acho que é aquela frase que a gente tem que ter no espelho, na porta da geladeira. Repete de novo, achei tão lindo, mas eu já esqueci. Então, vamos lá. Quando eu tenho responsabilidade, né, consciência daquilo que eu sinto, do que eu sei, consciência. Eu tenho a responsabilidade. Por quê? Eu saí da ignorância. Então, eu não posso dizer assim, eu não sabia que isso estava acontecendo, eu não sabia que isso teria tal consequência. Então, por isso que eu digo, a nossa intenção aqui é trazer essa consciência. Uma vez eu tendo consciência, eu me torno responsável. Então, vamos ter esse conhecimento para que cada um possa, né, buscar esse tratamento, saber o que tem que ser feito, mas eu tenho que me autoconhecer. Então, aqui a gente vai dando essas orientações para que o pessoal, né, consiga, então, reconhecer se pode estar padecendo de um transtorno alimentar. Entendi. Então, a gente vai falar rapidinho como pegar, como reconhecer de cada um deles. Nós vamos falar de quantos transtornos? Bom, vamos falar dos principais, dos 3 principais? Tá, que são? Tá, vamos lá. Existe o transtorno nervoso, bulimia. Tá? Existe também o transtorno da anorexia e o transtorno compulsivo alimentar, tá? Esses são os principais, mas hoje tem mais de 10 tipos de transtornos. Mas esse, eu acho que fica uma forma assim, para que cada um consiga realmente compreender a diferença, tá? Se auto-perceber, porque são formas diferentes de lidar com cada um deles. Porque pode ser sutil, né, a diferença de cada um. Às vezes um pode levar ao outro, tá? Mas assim, como ele é um transtorno, né, assim, de uma ansiedade que é remetida à alimentação, então cada um vai manifestar de maneiras diferentes. Por quê? Cada um faz acordos diferentes para si próprio, para ele tentar ter um alívio daquilo que ele está sentindo. Então tem pessoas que ela vai procurar ingerir muito alimento.
quanto mais alimenta, ela vai achar que assim, tá bem. Tem pessoas que elas se punem. Entendi. Então vamos começar por qual? Anorexia, bulimia, compulsão. Vamos te agrada nesse cardápio? Vamos. Não me agrada, mas assim, me chama muita atenção, né? Pra gente buscar, assim, resolvê-los, né? Eu acho que bom, né? Saber que a gente consegue ter propriedade de lidar, às vezes, assim, com uma patologia, né? Com uma disfunção e trazer, assim, a possibilidade da cura que existe. Então, vamos falar sobre a bulimia? Vamos começar por ela. Ela é bem interessante, né? Tem filmes que falam disso. A Lady Di era uma figura pública famosíssima, que era bulímica, né? Que ela adquiriu uma anorexia por causa da bulimia. Isso é interessante também que você explicasse pra gente. Sim. Se é possível que você tenha 2 distúrbios. Então, vamos lá. Bulimia é a bola da vez. Então, vamos lá, tá? A bulimia, tá? As pessoas que padecem desse transtorno alimentar, tá? Ela começa no momento dela se alimentar, esse comportamento, ela eleva, tá? Ela aumenta essa ingestão de alimentos calóricos. Então, sabe aquela pessoa, hoje eu tô nervosa, passei por alguma situação, algum estresse ou um aborrecimento, aí eu vou comer alguma coisa bem gostosa. E aí, assim, a questão não é porque ela tá querendo comer uma coisa gostosa, mas é a quantidade daquilo, tá, que ela precisa para que ela se sacie e ela neutralize aquela ansiedade. Então, o bulímico, ele vai fazer uma alta ingestão, tá, desse alimento calórico, tá? E geralmente é calórico. Ele vai demandar. Não é assim, vou comer uma comida saudável. Quantidade vai ser tudo aquilo que é exagero. É tão grande que não adianta ser saudável. Exatamente. Então ela vai adquirir assim um nível alto, né? Então, assim, quanto ela busca, tá, essa saciedade, onde ela vai ingerir um índice alto calórico, tá? Ela vai sentir até que tá bom. Aquela pessoa que não vai comer uma fatia de bolo. Às vezes ela vai comer ali... O bolo todo. Ou aquilo que não é da característica da pessoa. Isso é a bulimia, mas aí também isso não é uma compulsão? É uma compulsão. Exatamente. Nós estamos falando de um transtorno que é uma compulsão porque ela não consegue controlar. Sim, né? E aí ela come. Ela come. Então a bulimia existe 2 momentos, tá? O primeiro, ela vai fazer, então, assim, ela vai comer muito. Tá? Ela vai comer o bolo inteiro. E depois? Tá, aí ela não resolveu ainda. O bulímico, depois que ele come tudo isso, ele sente um sentimento de culpa. Nossa, eu não devia ter feito isso, agora eu engordei, eu vou me sentindo mal. Então, ele não consegue lidar com a escolha. Aí, o que ele faz? Ele busca uma maneira de resolver isso. Então, uma das maneiras, um dos métodos é a indução ao vômito. É, o que parece mais, né? Em filme, né? Porque a fica gente mais... vê, né? É que você não vê uma pessoa tomar uma cartela de laxante no filme. Exato, eu comi demais. Aí fica até esquisito, né? A pessoa no banheiro, sentada lá. É melhor outra... Pois é, então, mas também é um dos métodos, né? Os laxantes. Então, ou a indução do vômito é um deles, ou ela pode, né, usar de laxantes, ou de bebidas diuréticas, né? Então, assim, a culpa, tá? Porque ela exagerou. Ela busca resolver esse sentimento de culpa e aonde ela faz, né, essa indução para colocar para fora. E chega uma hora que esse no vômito, né, ele acaba não sendo mais induzido. A pessoa machuca de tal forma o estômago que na hora que se alimenta ela gera um problema gastrointestinal, porque imagina como que não fica, né, o gastrointestinal, né, nessa maneira ela faz isso recorrentemente. O nosso corpo não foi feito por essa maneira. Não. Então, assim, ela está buscando, ela está atrapalhando a ordem dos fatos. Então, não é a maneira que ela tem que... Primeiro, porque isso é uma questão psicológica, né? Ela está tendo um estado, né, de fadiga mental ali, tá? Que ela não está conseguindo lidar com esse dilema na vida dela. Então, o bulímico, ele acha que é assim. Então, eu vou lá, como, não quero passar vontade. Aí pensa bem assim, por que você não pode, às vezes, dar o não para você? Por que você, então, não está dando os nãos aonde é necessário e que não é a alimentação que vai te entregar? Era isso que eu ia falar. Eu acho que os sims que a gente se dá, às vezes, é os nãos que a gente devia ter dito, né? Porque
depois vira um não pra você, que você tá perdendo tanta coisa. Ah, eu não falo não pra ninguém. Você tinha que ter dito. Exato. Então, assim, ela prefere, né, ela se punir, né, ela padecer, né, de um transtorno. Olha só, né, como que é a mente humana, né? Então, com o outro tem que ser legal, tenho que agradar, eu faço de tudo, né, para me sentir amado, que isso volta a outras questões lá relacionadas à infância. E aí a gente não se ama, a gente faz pelo outro, não faz pela gente. E padece, assim, você se autopune, né, você se machuca, você adoece. Então, não é nem o outro que faz isso por você, é você que faz com você mesma. Né? Ou com os homens também, né? Então eu falo mesmo, mas assim, tanto sexo feminino masculino. E a anorexia? A bulimia, então você come, e depois você arruma meios de colocar tudo aquilo que você ingeriu pra fora. E a anorexia? Tá, a anorexia, ela chama muito atenção, sabe aquelas pessoas que você às vezes vê uma imagem até meio esquelética, que você não vê saúde naquela pessoa? Tá, assim, as modelos né, isso é um transtorno muito comum, né, nessa área. Então, o que acontece? Da cobrança também, né? Sim, da cobrança social dela com ela mesma. Então, a pessoa que padece da anorexia, tá, ela começa, tá, com essa preocupação com o seu peso, tá, uma ansiedade, e que ela começa a ter cortes drásticos que ela não vai mais começar a ingerir, né, esse índice calórico que é importante para ela. Então ela começa a fazer esse corte assim significativo. Só que não é só naquele momento. Esses cortes começam a ser gradativos em intervalos menores. E aí a pessoa vai perdendo esse peso, vai tendo uma questão de desnutrição. E quanto menos ela come, menos ela quer comer. Exatamente. Então ela entra nesse padrão de comportamento alimentar, tá? E ela vai perdendo peso. E ainda a pessoa, ela tem uma dificuldade com a autoimagem. Se não bastasse ela estar fazendo isso, tá? O que faz a gente parar? Quando a gente quer fazer uma dieta e a gente... eu perdi 5 quilos, agora eu tô bem. Sim, não é assim? Vesti a eu calça. tô bonita. Nossa, tô bem, consegui usar aquele Arrasei. vestidinho, né? Então, ela já tem essa consciência. Por quê? Porque ela tá saudável, ela tá bem. Já a pessoa com anorexia, ela não consegue se ver, né, que perdeu esse peso. Às vezes ela perdeu 15, 30 quilos, tá? E ela se vê ainda obesa. A pessoa tá muito magra. Sim. E se vê obesa, né? Se vê, continua vendo. É uma disfunção com a autoimagem. E a anorexia leva a óbito. Então, é uma dos transtornos, tá, que mais leva ao índice de mortalidade. Então, a anorexia, tá? Isso é comprovado pelas pesquisas. Então, é porque ela é muito rápida. É rápida? Ela eu pensava rápida. Que levava muito tempo. Não, ela é muito rápida, tá? E aí a pessoa, ela às vezes chega a um ponto que ela tem que ser hospitalizada. Tá? Porque ela não vai mais conseguir, às vezes, tá? Ali em casa, né? Conseguir ter essa suplementação que é necessário que vem com o nutricional. Aí ela tem que ser hospitalizada, uma intervenção para ver se... Imagina para ela conseguir novamente ter esse... porque a gente não consegue, né? Voltar a colocar a mesma quantidade no estômago, tem que fazer toda uma readaptação. Sim. Enquanto o estômago do bulímico tá lá dilatado, né? Com Sim. outros problemas, o do anoréxico não, ele vai fechar, como se ele estivesse grudando, né? Exato. A grosso modo. Sim. Ele vai diminuindo, então tem todo esse tratamento, deve também causar danos ao intestino, toda essa parte de... E uma coisa curiosa órgãos, também, né? Mônica, a pessoa não consegue ingerir, ela trava. Olha o bloqueio, o alimento, parece que você comer lá a fatia de bolo, não desce esse alimento. É tão forte, tá? Que ela vai precisar realmente de uma intermediação hospitalar. Porque ela não consegue, essa questão com o alimento, ela não consegue mais ingerir. Tá? Entendi. É como um quadro. Às vezes as pessoas têm quadros depressivos que elas não conseguem, né? Sim. E pode ser um fator, não pode? A pessoa entra num quadro depressivo, nunca teve nenhum problema durante a vida, mas acontece alguma coisa, ela entra nesse quadro e pode vir a se tornar anoréxica ou bulímica. Sim, então é aí que uma avaliação psicológica, né, a gente tenta trabalhar o que foi que desencadeou. Porque a pessoa pode ter sido saudável a vida toda e ter passado por um trauma. Exatamente. E um estresse pós-traumático transformar a pessoa numa pessoa com distúrbio alimentar. É comum? Perfeito. É também, né, das causas.
Então, às vezes passou por um trauma, ou às vezes, ali na infância, houve uma desconexão saudável de quando os pais, né, tentaram introduzir isso na rotina da família, do alimento, né? Ou às vezes, sabe aquele negócio? Ah, deixa melhor pro outro irmão, deixa o melhor pedaço pro outro irmão, aquele negócio, ela se sente culpada, que ela não é merecedora, às vezes, de um certo alimento, né? Alguma coisa ficou registrado, tá? Nessa psique, nessa mente, tá? Com que às vezes a pessoa não se sinta merecedora do alimento. E aí a gente falou de compulsão alimentar. Então, apesar de que a bulimia também ser uma compulsiva, até a anorexia, né? Que você fica num comportamento compulsivo. Mas o que é a compulsão? A compulsão como distúrbio? Certo. Então, essa terceiro transtorno, né? Que é muito falado também. Esse transtorno compulsivo alimentar, tá? Então, como na anorexia a pessoa se priva da alimentação, na bulimia ela exagera e depois vem a culpa, nesse terceiro existe onde a pessoa ela vai ingerir um índice altíssimo calórico num período pouco de tempo. Qual seria esse? É aquela pessoa que ela para comer, então ela tem uma ingestão, tá, de alimentos em torno ali de 4.000 a 15.000 calorias. Imagina num período de 1 hora. Nossa, meu Deus do céu. Vocês não têm ideia do que é isso. 15.000 calorias são 15 lanches do McDonald's completos, com refrigerante, batata frita média e não é Big Mac não, é aquele Big Taste. Quanto? 1 hora? Em 1 hora, um período muito curto. Nossa Senhora. Tá? Então, assim, vocês certamente hoje aí com a mídia, né, social, tem pessoas, influencers, né, que padecem desses transtornos, tá? Que eles fazem vídeos, eles postam, e aí com aquela mesa farta, eles comendo exageradamente, e isso dá audiência. Isso acaba... Olha a questão. É um distúrbio dos dois lados, né? Lados. De quem assiste e estimula e de quem tá fazendo, né? Exatamente. Então, assim, olha assim, a que nível isso chega. Tá? Nós assistimos, às vezes, esses transtornos e a gente não pode normalizar isso. Não achar, a pessoa não tá bem, mas deixa ela ser feliz, é porque ela gosta, foi ela que pagou, sabe? Às vezes a gente vê cada comentário. E a gente vê hoje, por exemplo, a obesidade mórbida, que é um problema muito grande, porque traz um monte de consequência. Sim. É um problema de saúde pública, as pessoas não são saudáveis, senão não falava mórbido, gente. Obeso mórbido, gordo mórbido. Mórbido é morte. Então não tem como você colocar mórbido e saudável na mesma frase. Ou é mórbido ou é saudável. E aí se romantizou. Porque, é gordofobia. Não, a gente tem... Eu sou uma pessoa que estou acima do meu peso. Mas eu não sou mórbida, né? E quando você chega nesse ponto é preocupante. Porque é um dano, sim, e permanente, muitas vezes, para a saúde. E a pessoa tem... Porque ela se vê gorda, né? Porque o anoréxico se vê magro. Quer dizer, se vê gordo, desculpe. Se vê gordo e acha que tá gordo e tá magrinho. Agora, o obeso mórbido, ele se vê gordo. Ele vê a imagem real dele. Sim. Ele não tem essa desconexão da autoimagem, tá? É onde ele é uma necessidade dele comer exageradamente. Tá? Então, ele vai perdendo assim esse bom senso, né, que ele teria com a alimentação, que não é mais para saciar a fome. Nós não estamos falando de uma fome, né, fisiológica, é uma fome emocional. Qual a necessidade de uma pessoa comer ali 15 lanches desses? Então, de repente, esse embate do obeso mórbido em querer ser aceito como ele é, não querer crítica de família, não querer que as pessoas falem por preocupação, porque não é para tirar sarro, é por preocupação mesmo. É uma forma de justificar o prazer? Pode ser também, ou também, Mônica, uma maneira dela se entregou. Sabe, ela sabe que às vezes, até ela sabe às vezes que isso faz mal para ela, porque ela padece da sua tristeza, né? Ela vai padecer daquilo que está exageradamente fazendo mal, porque ela vai ter problemas, né? Colesterol, né? Entre outros níveis de exames que vai aferir, ela vai saber disso. Inclusive nas pernas, joelho, a primeira coisa que vai embora. Não consegue se locomover. O seu esqueleto não te sustenta. Exatamente, não consegue se locomover, você não consegue às vezes fazer um passeio que você antes gostava. Né? Então, isso atrapalha, tá, na sua qualidade de vida. E como que uma alimentação saudável ajuda nesses transtornos? Então, primeiramente, né? Então, a pessoa tem que ela tem que fazer essa negociação alimentar.
ela tem que ter a consciência que quando ela diz não para aquele pedaço de bolo que ela gostaria, ela tem que entender que ela pode negociar. Isso a pessoa tem que entender que ela pode lidar com a falta. E ela pode fazer essa substituição. Aí que entra o tratamento, né? Com um médico endócrino, que vai fazer uma avaliação, né, desses níveis hormonais da pessoa, que é o responsável para isso, junto, né, com o nutricionista. É um tratamento com vários especialistas, né? Psicólogo, nutricionista, endócrino. Sim. E até psiquiatra? Sim, a medicação, muitas vezes, ela precisa ser inserida. Porque a pessoa, às vezes, não consegue lidar com esses níveis altíssimos de ansiedade ou, às vezes, da depressão, porque isso é uma questão hormonal, gente. Então, não é frescura. Olha como esse papo passa rápido, gente. Conversamos tanta coisa importante num curtíssimo espaço de tempo. E é por isso que eu peço a vocês que entrem nas nossas redes sociais e deixem suas dúvidas, sugestões de tema. Eu tive aqui com a minha amiga psicóloga, especialista em saúde e também psicologia familiar, que também vamos falar disso. A gente tem muito assunto, né, Edna? Muita coisa. Edna Prenholato. Edna, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e a gente vai se ver no próximo programa. Estamos aí. Obrigada mais uma vez. Nos encontramos aí no próximo quadro, nosso programa. No nosso quadro. Conversa com Sabor Saúde. Receita no Conversa com Sabor. Então, depois desse papão com a Edna, falando das compulsões alimentares, é um tema difícil, mas com solução, o que é muito bom, né? Eu vou fechar essa semana que a gente falou, como eu falei, dos maiores transformadores de sabor que realçam o sabor do alimento, que é o calor, o sal, a gordura e a acidez. Lembra que a gente falou de várias coisas a respeito desse assunto? Então, a receita que eu vou passar hoje é um coringa da cozinha. É uma receita do Mediterrâneo, da Itália. Tomate. Não, mas é bom também com tomate. É um molho pesto. Molho pesto. Molho pesto. Mas temos curiosidade de ver como faz. É um molho pesto, é um molho muito fácil de fazer, na realidade. A gente chama de molho, mas ele acaba sendo chega a ser até uma pastinha, sabe? Dá até pra comer com torradinha, porque ele não fica... A gente, quando pensa em molho, pensa naquela coisa fluida, né? Que envolve a massa, um molho de, como você falou, tomate, ou um molho bechamel, que ele é mais líquido. E o pesto, ele é mais espesso, porque a base do pesto é gordura. Gordura? Gordura. Quando a gente fala de gordura, estamos pensando gordura do porco. É azeite. Azeite é uma fonte de gordura. Aí vai uma... Pra mim é um monte de coisa picadinha com azeite. Não, então, mas azeite é gordura. Vai uma oleaginosa. Lá, eles usam pinhole. Pinhole é um pinhãozinho bem pequenininho que tem no Brasil, mas aquele é muito caro. Então não vale a pena a gente procurar por ele. E ele quase não tem sabor, ele é muito neutro, o pinhole. Mas ele também é uma fonte de gordura. Se você pegar essas... que eu falei, oleaginosas, que são as castanhas, certo, elas têm gordura, elas são ricas em gordura. E faz muito bem para a saúde se comidas com moderação. Aliás, tudo na vida, né, gente? A gente falou agora de compulsão. O segredo, a chave é o equilíbrio. Que também tem gordura. Vai queijo parmesão, que também é uma fonte de gordura. E vai o manjericão. E o manjericão, ele não é uma fonte de gordura. Mas toda planta... ela tem. Se você macerar uma folha, a gente não fala de óleos essenciais? Sim. Então, se você apertar bem o manjericão, se você tiver até comprar aquele manjericão grande, da folha grande, que a gente chama de basilicão, e apertar, ele vai soltar um óleo também. Olha só. Que ele tem essa oleosidade. A maior parte dos óleos, dos perfumes, são óleos de flores, óleos de folhas. A madeira tem óleo, se você pensar bem. Tem uma oleosidade. A gente consegue extrair. Então, a receita do pesto, espero que enquanto a gente teve essa conversa, eu e meu amigo Jorri, vocês tenham pego o papel e a caneta para anotar, o celular. Mas também, como eu já falei, como estamos aqui no YouTube, gravadinhos, o programa fica gravadinho, passa ao vivo, mas fica gravado. Então, é possível que vocês voltem quantas vezes forem necessárias. Porque, sabe, Thiago, aqui a gente passa receita, mas eu também passo técnicas. Porque, às vezes, você vê um programa de televisão, a pessoa faz a
receita, a gente não consegue pegar direito. Sim. Mas a pessoa está ali passando a técnica. Se você tiver a receita anotada na mão e a técnica, aí você consegue executar bem a receita. O principal acaba sendo a técnica, né? De Pois como é. fazer, né? Só o livro de receita te ajuda, mas se você não tiver a mínima ideia, provavelmente você pode falhar. Sim. Apesar de que a cozinha, ela é instintiva. A gente vai fazendo e vai dando certo e vai dando errado. E como eu já falei, minha paixão pela cozinha quente é poder mexer no que eu quiser. Mudar o que eu tiver vontade. É verdade, porque a confeitaria ela é muito precisa. Você não pode errar as quantidades, você não Olha pode... só. É muito difícil, a confeitaria, tá, gente? Porque eu passo aqui algumas receitas, vou passar de cozinheiro. Receita de cozinheiro, você pode dar uma mudadinha. Agora, aqueles bolos bonitos, eclair, que é a bomba de chocolate, aquela choux que tá na moda, comer a choux, é muito técnico. Se você errar, aquele troço desanda e você não vai conseguir o resultado esperado. Então, vamos lá. 100 gramas de azeite de oliva. 250 gramas de manjericão. É um montão, tá? Vai uns 2 maços de manjericão. 40 gramas de queijo parmesão. 50 gramas de semente de girassol ou castanha do Pará ou nozes. As nozes, elas vão ficar mais fortes. O sabor fica mais forte. Suco de meio limão picado. Quem não gostar de muita acidez pode comprar o siciliano ou o Tahiti mesmo. Limão picado? Desculpa, espremido. Perdão, tá. Suco de meio limão. Limão picado. Ato falho, tá de manhã, sextou, gente. O limão picado deixa pra caipirinha. Isso, bom. Né? Então, como é que funciona? Pode fazer no liquidificador, é muito mais fácil. Uma dica de ouro para que o seu molho pesto fique bem verdinho. Branquear o manjericão. E o que isso quer dizer? Que é isso? Você vai pegar uma panela, colocar água para ferver. Não. Vai colocar água para ferver. Deixa ferver a água. Nisso você já soltou todas as folhinhas, que tem que soltar as folhinhas do manjericão. Não é para usar o maço inteiro. Você solta todas as folhinhas, lavou as folhinhas, deixa separado. Põe aquela panela para ferver a água, deixa a água fervendo. Enquanto isso você pega uma tigela, coloca água com gelo, muito gelo. Você joga o manjericão nessa água fervendo, mas você só joga. Põe e tira. Põe e tira. E joga na água gelada. Vai preservar a cor. Ele não vai cozinhar, ele só vai ficar bem verdinho. Você preserva... Como que eu jogo e tiro no carro fervendo? Ué, uma peneira. Ah, tá. Não é que vai enfiar a mão na panela, né? Eu posso colocar o manjericão na peneira e despejar água assim? Não. Tem que colocar não, porque dentro você da panela vai ferver mesmo. ele se você fizer isso. Você tem que colocar na panela e tirar. Você vai... Posso colocar na peneira e coloco dentro da panela e tiro já. Se você... Pode. Se você afundar tudo de uma vez. Mas ficar jogando como se você estivesse coando um café, não pode. Entendi. Tá? Então, você vai fazer isso. Se quiser, é uma opção. É só pra ficar mais verdinho. Não é pra nada além disso. Não vai mudar sabor, não vai mudar nada. Então, você vai colocar o azeite. Vai colocar o queijo parmesão. Pode ser cortadinho, não precisa ser ralado. Certo. Vai colocar a semente de girassol. O manjericão por último, para não estragar o seu liquidificador, porque a hélice pega as folhas e dá uma segurada na hélice. O suco de limão, bate tudo. Para levantar o sabor, o truque é colocar um filezinho de anchova, alite. Onde que eu acho isso? Em qualquer mercado. Sardinha como anchovada. É sardinha? É aquela sardinha anchovada. No pesto? Tô falando que dá certo, vai na minha que você se dá bem. Não vai ficar com sabor de peixe, não vai ficar de verdade, nada. já fiz você vai liberar certo, né? o umami, que é o que a gente chama do sexto, quarto, quinto, sei lá qual sabor. Que é aquele que toma... que não é nem amargo, nem doce, nem apimentado, nem nada. É o umami. Entendi. Entendeu? Então você libera esse umami. Ele dá esse sabor. Apesar de que o parmesão também é rico em umami. Sabe quando você come uma coisa que ela toma conta da boca, que você não sabe dizer se é doce, se é picante, se é salgado? Isso é umami. Definido, né? Não é um sabor, mas é aquilo que te faz salivar, que você põe na boca e fica, sabe? Quero mais. Quero mais. O Ajinomoto também faz isso, mas não recomendo. Bom, aí você bate tudo isso e coloca num potinho. Você pode usar o molho pesto com uma massa, você pode usar o molho pesto como antepasto, como um patezinho. Você pode comer com uma carne, com um frango, com legumes. Ele é super coringa. E para quem tem intolerância à lactose, é só tirar o parmesão.
Aí você tem o molho verdade. pesto, né? Você pode Light. substituir. Light. Espero que vocês façam o molho pesto, que vocês Gostei tenham... da ideia. Gostou? Então, Esse que eles fazem com carneiro também? Não, isso é o carneiro é cortelã. Ah, cortelã. E não vai a castanha, e não vai o queijo. Não vai nada. No carneiro é Ficou hortelã, gostoso. azeite e limão. O limão é pra dar uma quebrada na gordura. né? No churrasco estão com uma delícia, então. Fica, A carne colocar. fica muito bom no churrasco. Olha só. Fica muito bom. E aí, de repente, você faz sem o queijo, fica bem interessante. Fica um molhinho. Substituir o nosso bom e velho vinagrete. Fica muito bom. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês façam o molho pesto, que vocês enviem as dúvidas, sugestões, tudo que vocês quiserem mandar para mim, até foto do que vocês produzem, pra gente bater um papo bem gostoso. Um excelente final de semana e fiquem aqui no Conversa com Sabor, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã. Você ouviu na Rádio Clube Conversa com Sabor. Apresentação Mônica Malé.